Boa noite. Olá para quem vai assistir a gravação dessa live número 2. Como errar feio no uso de metáforas em terapia. Ei, minha querida Karine, estamos com uns probleminhas aqui hoje com o Instagram, mas acho que vai dar certo. Então, gente, sejam todos bem-vindos para a gente ter a nossa live número 2 de aquecimento para a aula do dia 7 de agosto. Ei, Júnia Cristina, bem-vinda. Se quiserem, podem convidar os colegas para virem participar para a gente conversar sobre como errar feio no uso de metáforas em terapia. E eu fiquei até pensando assim depois, gente, será que tem jeito de errar bonito, né? Ou errar feio, ou errar bonito? Como é que será que é errar feio? Como é que será que é errar bonito? Porque errar, todos nós erramos em algum momento do processo terapêutico, né? Essa é a nossa humanidade aí. Mas eu quero até colocar para vocês o porquê, inclusive, desse título, né, de como errar feio no uso de metáforas no processo de terapia. Então, pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos, muito boa noite. Ei, Célia, Flávia, Patrícia, podem convidar os amigos se vocês quiserem. Eu estava colocando aqui que hoje é a nossa live número 2, é a nossa segunda live de aquecimento para a aula do dia 7 de agosto no Zoom sobre 3 técnicas poderosas, 3 técnicas metafóricas poderosas para tirar uma sessão de um empacamento para uma sessão impactante. Vai ser no dia 7 de agosto, às 20 horas, pelo Zoom, mas é importante vocês fazerem a inscrição pelo link que está na bio aqui do Instagram. E nessa segunda live hoje, a gente vai falar de como que erra feio, né? Como que nós podemos errar feio no uso de metáforas em terapia. E aí até queria perguntar a vocês o seguinte, para a gente esquentar aí um pouquinho. Qual título seria mais atraente para vocês, né? Ou que chama mais a atenção de vocês? Como errar feio no uso de metáforas, ou 3 erros possíveis de serem cometidos no uso de metáforas? 3 erros mais comuns. Qual que é a opção que vocês acham que tem mais a ver aí com que toca mais vocês? Como errar feio ou 3 erros típicos no uso de metáforas? Qual que chamaria mais, né, que mexeria mais com vocês? A 1 ou a 2? Então, enquanto vocês respondem aí, deixa me ver. O que vocês acham? Karine, Júnia, me conta aí. A Karine tá colocando que hoje é aniversário do Caetano Veloso. Um grande fazedor de metáforas. Como eu, quem me dera. Ele é fora de concorrência, né, Karine? Ele é maravilhoso, especial. Bom, eu não sei se a minha pergunta ficou clara, né, para vocês, mas quando a gente pensa em errar feio, o feio já é uma metáfora, né, já traz aí uma metáfora pro erro, né? Então, por isso que eu disse, se errar feio ou errar bonito? Tá, deixa eu ler aqui o que a Karine colocou, né? Não é hoje o aniversário de Caetano, não, dia 7. Bem que eu estranhei que ele não me convidou, não recebi nenhum convite de Caê, né? Então, dia 7 de agosto é que é o aniversário dele, né? Tá joia. Bom, então olha só, gente,
quando eu pensei, né, no errar feio, eu quis trazer exatamente já aí também algo que mexe um pouco mais com a emoção, de uma maneira bem sutil. Toda vez que a gente atribui aí uma característica humana a algum objeto ou alguma ideia, nós já estamos metaforizando. Então, de acordo com vários linguistas, e principalmente o Lakoff, que é um linguista que trabalha com metáforas do cotidiano, ele fala que a gente pensa basicamente por metáforas e que é a nossa forma principal de comunicação. Eu amo estudar e trabalhar com as metáforas, e na semana passada eu até coloquei para vocês o que eu diferencio bastante da metáfora como uma ferramenta e da terapia da metáfora. Então, até dando uma recapitulada aí, né, na live da semana passada, a terapia da metáfora, ela vai realmente buscar uma transformação, um desbloqueio, uma mudança a partir de uma ou várias intervenções metafóricas. E a metáfora como ferramenta, ela também pode ser usada em vários momentos do processo terapêutico, mas necessariamente ela não vai ser aquela intervenção que vai dar um impacto e tirar a terapia do impasse. Mas pela minha experiência, a intervenção mais poderosa que eu conheço mesmo, e que é poliglota, né, que conversa aí com todas as abordagens terapêuticas, é a intervenção feita através da metáfora. Porque a metáfora, ela consegue tocar a nossa emoção de uma maneira muito leve, muito sutil e totalizadora. Agora, exatamente porque faz parte do nosso cotidiano, porque faz parte da nossa linguagem, muitas vezes a gente escorrega ou pode escorregar. Então, esses erros que eu vou trazer aqui hoje, gente, são erros que eu inclusive já cometi e não cometo mais da mesma forma, mas vez por outra eu preciso de dar uma puxada aí no freio e falar, opa, pera lá, que eu tô correndo risco aqui de utilizar de forma indevida a metáfora, né? Então, assim, são várias coisas que eu listei, mas que eu queria trazer as principais para vocês pensarem. E por que isso, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que usar a metáfora é simplesmente eu vou contar uma história, ou eu vou abrir um livro que tem uma história, por exemplo, para autoestima, e vou falar dessa história para o meu cliente. E não é assim, né? Terapia, primeiro, precisa de conexão, né? Então, assim, a gente ter uma boa conexão com o nosso paciente, ter uma aliança terapêutica, estabelecer para ele um lugar que ele sinta seguro, né? Como disse ontem uma pessoa nova que eu comecei a atender, eu achei muito interessante, porque eu sempre pergunto ao final, né, das sessões, o que mais te tocou hoje, o que te chama atenção, enfim, o que você quer destacar. Ele falou que você é uma pessoa confiável. E aí já me traz, né, algo a respeito do funcionamento dele, ou um possível padrão de desconfiança, de uma necessidade de ser aí, né, atendido na questão da segurança, enfim, só um pontinho para eu começar a levantar hipóteses. Mas primeiro, né, nenhuma intervenção vai fazer milagre se a gente não tiver essa conexão verdadeira com o nosso paciente. Então, metáfora não é milagre, mas eu acho que metáfora é mágica, porque ela trabalha, né, exatamente com a nossa emoção, e ela totaliza vários aspectos que às vezes a gente levaria muito tempo se a gente usasse o caminho da linguagem racional, né, da linguagem racional mesmo, né, de explicar, de interpretar. Então, eu sempre digo assim, que metáfora, ela economiza energia, ela é econômica, porque ela condensa vários aspectos
em às vezes uma imagem ou em uma fala ou em uma história. Então, deixe-me ver aqui, quando eu coloco, por exemplo, como errar feio, eu não preciso explicar muito sobre o que eu vou falar. Eu já fica totalizado aí para vocês que eu quero falar de uma coisa séria, né? De como que realmente, se a gente não souber usar a metáfora, a gente pode fazer um estrago. E isso é uma verdade, né? As metáforas, elas podem tanto fazer com que a gente se apaixone por alguma coisa, ou que a gente passe a detestar aquele fato ou aquela pessoa em função da metáfora que for utilizada. E aí, um erro básico que eu vejo é a não contextualização. Na semana passada, uma colega deixou aqui um pedido para a gente trabalhar, pensar em metáforas para um paciente dela, que ela coloca assim, com pensamento rígido e inflexível. E aí eu perguntei a ela, mas é uma metáfora para quê? Com qual objetivo? E ela falou, para que ele mude a forma de pensar. Bom, aqui pela comunicação escrita fica difícil, mas primeiro a gente não pode ter a garantia de que nós vamos fazer com que o outro mude a forma de pensar. Mas aquilo já é algo que está incomodando no processo terapêutico ou talvez dificultando a terapeuta de trazer as intervenções dela. Nesse caso, a gente precisa contextualizar ainda muito mais o que ela está pedindo, né? Por quê? Porque eu preciso saber exatamente para que ela quer essa metáfora ou o que ela quer comunicar. Então, se a gente não contextualiza, a gente pode enfiar aí, né, os pés pelas mãos e fazer uma bagunça ao invés de ajudar. E aí eu tô lembrando de, há muitos anos, desculpa gente, hoje eu tô com a voz meio falha. Há muitos anos, conversando com uma pessoa que arrumava o meu cabelo, né? Ela falando assim, porque eu fui ao psicólogo e tal, no posto de saúde, mas eu fui uma vez e não voltei mais, não gostei. Falei, mas o que aconteceu, né? O que você conversou com ela e tudo? Ela falou, não, eu cheguei, falei com ela o que eu estava sentindo, e ela me falou assim, olha, a gente vai trabalhar juntas para espantar esses fantasmas do seu passado. Ela falou, mas é de jeito nenhum que eu vou mexer com uma psicóloga que mexe com essas coisas, de fantasma, espírito. Aí eu falei assim, mas como assim? Ela falou assim, não, a minha religião, a gente não acredita nisso, e a primeira coisa que ela me fala é que ela vai me ajudar a espantar os fantasmas. Que fantasmas? Eu não mexo com essas coisas. Então, olha só, faltou aí da psicóloga, né, ou da terapeuta, exatamente contextualizar e conhecer o que é o mapa de mundo dessa pessoa. O que para ela é significativo, o que não é. O que é o que a gente chama de linguagem do cliente ou do paciente. Qual que é a língua que ele fala? Então, já chegar querendo, né, uma metáfora milagrosa é muito arriscado. O que nós precisamos buscar até no princípio da terapia são metáforas empáticas, que a gente consiga traduzir a dor da pessoa para exatamente ela dizer isso, olha, eu estou sendo compreendida ou compreendido e eu acho que vai ter solução para o que eu estou vivenciando. Então, muitas vezes essa pressa, né, das pessoas, né, ou até esse arquétipo que nós psicólogos temos, né, de já chegar salvando os clientes, pode comprometer muito o processo de terapia. E eu nunca esqueci desse exemplo, porque foi assim, algo espontâneo que ela veio me contar, e esse é um chavão da psicologia, né, gente? Vamos espantar os fantasmas. É uma metáfora chavão, de tirar os fantasmas do passado, mas que para essa pessoa não fazia sentido, não tinha lógica para ela. Ao contrário, até a afastou da busca aí de uma ajuda.
E na época eu ainda lembro que eu falei com ela, não, mas busca outra pessoa, explica, o fato de não ter dado certo com essa não quer dizer nada, né? Busca um outro recurso e segue. Então, contextualizar é muito importante. Essa semana, algumas ex-alunas e algumas pessoas aqui do Instagram me mandaram também, assim, me pedindo algumas metáforas. E para todas eu escrevi no direct, me contextualiza um pouco melhor, né? Quando você fala indecisão, se volta ou não com o ex, o que você quer focar? É mais o processo da indecisão? É o relacionamento tóxico que ela tinha? O que exatamente? Então, o segundo erro que eu vejo é que às vezes não se pensa muito no que eu quero comunicar para a pessoa, né? Então, assim, se eu não sei o que eu quero dizer, qualquer coisa que sair ali, saiu, né? Então, assim, eu preciso de estar nessa conexão exatamente para saber o que eu quero transmitir. Né? Então, quando uma ex-aluna me falou assim, ai, Tereza, me fala uma metáfora para autocuidado. Falei, bom, podemos pensar em várias, né? Mas qual é o contexto? Eu quero fazer uma palestra para um grupo de adultos que sentem que estão deixando a vida de lado em função do trabalho e tal. Bom, então vamos pensar em algo que seja mais universal, né? Então, o que é uma metáfora universal? Uma metáfora que todo mundo conhece, independente da cultura. E jardim, planta, existe em todas as culturas, seja aqui na China, na Cochinchina, no Alasca, né? Tem alguma coisa de vida aí relacionada a um jardim, a uma planta. Então, isso é uma metáfora que a gente chama de uma metáfora universal. Agora, então ela pode, como ela vai trabalhar com um grupo, ela não vai conseguir uma metáfora para cada um. É uma metáfora que pode ajudar as pessoas a pensarem na importância do autocuidado, né? Assim, de como ser o seu próprio jardim e o seu jardineiro ao mesmo tempo. Mas primeiro era importante contextualizar, porque vamos supor que fosse para uma criança ou um adolescente. Os adolescentes, na sua grande maioria, não estão pensando em planta, em jardim, nada disso, né? Não é algo muito próximo da realidade deles. Não é algo que eles vivenciem, que toque muito emocionalmente. Então, se também a gente não pensar na metáfora de uma forma individualizada, contextualizada e que fale a língua do nosso paciente, vai ser assim, eu aqui falando português e ele falando alemão. Nós não vamos nos entender. Não adianta a metáfora pela metáfora em si. Tá ok até aqui, gente? Alguma questão, alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram colocar? A gente falou do Caetano, né, Veloso aqui. Até ele, que é um gênio, né, aí das metáforas, provavelmente muitas coisas que ele cantar, ou letra de algumas músicas dele, por exemplo, podem não fazer o menor sentido para uma pessoa de 18 anos, né, de 17, ou que talvez nem saiba quem é Caetano, porque vocês podem acreditar, existe quem não saiba, né? Por quê? Porque são jovens, estão ouvindo outras coisas, de repente os pais escutam outro tipo de música, e é tão interessante que outro dia, dando uma supervisão, eu falei pro rapaz que eu estava dando supervisão, falei, nossa, isso que você está trazendo dessa pessoa, me lembrou uma música do Lulu Santos, que fala assim, não leve o personagem, aí eu ainda falei com ele, agora eu não sei se é pra cama ou pra casa, aquela música, sabe? Ele falou, nossa, Tereza, eu nunca ouvi isso. Falei, temos uma diferença aí de no mínimo 15 anos entre as gerações.
Então, para ele ele não conhecia, mas a letra, a música fez sentido para a situação que a gente estava trabalhando ali na supervisão. Se ia fazer sentido ou não para paciente dele, é algo que ele teria que verificar também nas sessões. Então, gente, esse segundo erro, né, de assim, o que eu quero comunicar, o que eu quero dizer com a metáfora, porque existem várias formas de usar, né? Usar a metáfora necessariamente não precisa ser só com a linguagem, pode ser com um exercício vivencial, pode ser com uma tarefa, pode ser com uma história, ou às vezes até com uma frase específica que você queira, como terapeuta, que o seu paciente leve com ele. Mas aí eu queria então que vocês me falassem se tá ficando ok, se tem alguma dúvida até aqui, ou querem deixar perguntas para o final. Eu vou abaixando aqui para eu ver se tem alguma pergunta. Ainda não. Bom, então olha só, a gente já falou aí, né, da questão de não contextualizar, de não estabelecer às vezes um objetivo, uma meta clara sobre o que eu quero comunicar. E um outro erro grave que eu acho, assim, é metáforas específicas demais, sem a pessoa avaliar também essa contextualização. Então, por exemplo, para o início de terapia, foi uma outra coisa que uma pessoa me perguntou, qual que seria uma metáfora boa para o início de terapia? Eu falei, mas para quem, para qual situação? Para adolescentes. Então eu até coloquei aqui no Instagram uma analogia, né, na verdade, aí uma comparação com a metamorfose. Mas eu também precisaria de saber o que é que essa terapeuta gostaria de comunicar para além com os adolescentes. Mas é outra metáfora universal. Todo mundo conhece uma borboleta, todo mundo sabe que a borboleta fica no casulo, a lagarta fica no casulo e depois vira borboleta. Então é algo que é uma metáfora específica, mas ao mesmo tempo ela é universal, porque independe de você morar na praia, na montanha, na casinha de sapê, aonde for, a borboleta faz parte da vida, ainda que seja, eu conheço, eu sei que funciona assim. Posso nunca ter visto uma borboleta saindo do casulo, mas eu sei que funciona assim. Agora, suponhamos que eu tivesse falado com ela assim, fala para eles que a terapia é como uma viagem de barco, né? Que às vezes tem ondas fortes, ondas fracas, que vai balançar, mas que o importante é que a gente vai navegar para chegar em um destino. E, por exemplo, para nós aqui em Minas, embora a gente seja louco com o mar, não é algo que faz muito sentido. Para a Aline, por exemplo, que está aqui, né, na live, que é do Rio, vai fazer sentido. Ou então, se eu tenho muito medo de mar, também não vai fazer sentido. Então, é uma metáfora muito específica, bonita, muito específica, mas que pode gerar tipo assim, nossa, olha, não tem nada a ver comigo isso. Pode gerar eu não vou dizer nem resistência, porque não é resistência, é algo assim, não faz sentido para mim. Então, eu sempre sugiro que a gente trabalhe com algo mais genérico, principalmente quando a gente ainda não tem esse rapport totalmente feito, ou essa contextualização do nosso paciente. Então, ao invés de falar de uma viagem de barco, eu vou falar de uma viagem, né? A terapia, ela pode ser comparada a uma viagem, onde a gente tem um destino e a gente vai percorrer alguns caminhos vão ser novos para você, outros você já vai conhecer. Posso ir trabalhando de uma maneira genérica
e não tão específica que às vezes gere na pessoa um estranhamento e você perdeu ali uma oportunidade de criar uma aliança mais forte com o seu paciente. Então, o cuidado para não ser específico demais quando não se conhece o contexto da pessoa. E aí, gente, estar preparado para a resposta se, olha, não tem nada a ver comigo, ou o que você quer dizer mesmo com isso, ou não concordo, sabe, assim, não tem nada a ver comigo isso. Ou então assim, tá bom, pode ser. Aquele que o cliente diz para não te desagradar ou porque ele não sabe como ele age no início de terapia. Então fica aí para vocês essa sugestão, né? Assim, não conhecendo muito o contexto, né? Evitar que a coisa seja extremamente específica. E aí também, né, a gente tem uma outra coisa que acontece muito, que é não priorizar a metáfora do paciente. Todo paciente chega cheio de metáforas, a gente é que precisa prestar atenção. Então, ao invés, às vezes, até de gastar, ao invés de gastar energia, né, assim, com pensar demais, entra ali num transe, que eu chamo um transe interpessoal, que é essa conexão, e fica atento às falas do cliente, o que ele mesmo pode estar trazendo de metáfora para você, né, para você, terapeuta, trabalhar. A Karine está colocando aqui, mas tem metáforas que encaixam como o dedo no nariz. Tem sim. E aí, Karine, é um outro cuidado que a gente tem que ter, né? Que é assim, a metáfora, ela serve, pelo menos na minha visão, para transformar e abrir o caminho aí do diálogo terapêutico. Elas precisam vir para facilitar. E às vezes, as metáforas muito confrontativas, dependendo do estágio da terapia, ela também vai gerar um afastamento do nosso paciente. Então é muito importante a gente saber assim, qual é o estágio da terapia que esse paciente está. Qual a motivação dele para a mudança? Que necessidade que ele tem que não foi atendida ou não é atendida, ou que ele está buscando ali naquela relação. Eu não vou dizer transferencial, mas assim, de ressonância e consonância ali com a terapia. Hoje, inclusive na supervisão da turma de hoje, uma terapeuta até falou, nossa, acho que eu meti o pé na porta, né? Fui com o pé na porta, assim. Falei, foi, mas o que te salvou é que depois você veio com afeto e com o que a gente, né, trabalha muito da humildade terapêutica, dizer, nossa, aqui eu errei, né, eu pisei demais no acelerador ou meti o pé na porta, porque ela usou uma metáfora muito confrontativa e que, ao invés de facilitar, fechou mais a cliente. Então, realmente tem algumas metáforas que são universais, que elas encaixam assim como uma luva mesmo. E tem outras que estão fora, aí, às vezes, do momento terapêutico, que é algo que a gente precisa observar. Por exemplo, gente, o que eu observo muito? Que às vezes as pessoas acham que usar a metáfora, como eu disse, para um milagre, mas também assim, como se a metáfora fosse ser o remédio para tirar qualquer dor e toda dor. Só que tem dores que precisam de serem sentidas e reconhecidas. Então, por exemplo, alguém que está passando por um luto, né? Eu preciso respeitar aquilo ali, ao invés de querer tamponar a dor da pessoa ou com histórias de superação,
ou com histórias de que daqui a não sei quanto tempo você vai estar bem, você já vai estar vendo isso de outra forma. Não que isso não seja válido, mas a metáfora ali de compreensão, ela é muito mais importante. Às vezes até nem precisa ser uma situação de luto. Ontem, atendendo um rapaz, ele falou comigo assim: nossa, Tereza, perdi a data de fazer a inscrição para uma prova que eu não podia ter perdido, mas errei, marquei no mês errado e fiquei chateado, remoendo e tal. A minha primeira intenção, né, e aí entra o selfie do terapeuta, foi de falar assim: mas há males que vem para bem, não, tudo que Deus faz é bom, né? Já me veio uma história na cabeça, que é uma história que se chama Tudo que Deus faz é bom, mas não cabia, né? Era legítimo aquilo que ele estava sentindo de estar triste, né? A culpa não ia adiantar muito para ele ali, né? Ele tinha que pensar então como não perder a próxima data. Mas assim, o sentimento ali de falar: puxa, eu tô muito chateado, tô muito triste. E aí eu tive que me segurar para não usar uma metáfora que não caberia naquele momento, né? Que não caberia dizer: olha, mas há males que vem para bem, quem sabe isso, né? Não foi um sinal, essas coisas assim mais comuns, ou até essa história mesmo que se chama Tudo que Deus faz é bom. E a forma de comunicar, inclusive, que eu tive para ele foi: olha, o meu ímpeto aqui foi de te falar, de te contar uma história que se chama Tudo que Deus faz é bom, mas eu sinto que não cabe, porque realmente você não vai perceber que isso talvez tenha algum benefício para você agora. Se eu te contar essa história agora, ela vai ficar sem sentido. Ele falou: por enquanto eu não consigo pensar assim mesmo não. Pode até ser que depois eu entenda que vai ser melhor para eu ter mais tempo para estudar e tudo, mas agora eu estou muito chateada, eu estou muito triste com isso que está acontecendo. Então, muitas vezes a gente erra porque a gente vai no nosso, aciona, né, um botãozinho nosso, ou do terapeuta salvador, né, ou do terapeuta que viveu algo muito parecido, e que aí, ao invés de dar uma afastada, dar uma respirada, entra com uma metáfora muito sua, muito pessoal, e aí faz o quê? Embola demais com o paciente. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Bom, pessoal, então olha só, eu vi que algumas pessoas entraram um pouquinho mais tarde. A gente está falando desses erros, e não são erros teóricos, assim, são coisas que eu fui vivenciando na prática e vendo acontecer, né? E principalmente quem trabalha com a hipnose ericksoniana, eu acho que tem um erro que é bem forte, que é muito comum. E na semana que vem eu vou falar mais de metáforas e transe, metáforas e hipnose, mas aí cenas dos próximos capítulos. É que Milton Erickson, ele era um gênio mesmo da comunicação. E ele conseguia se comunicar por metáforas de uma forma bem fluida, sem esforço. Lógico que ele teve muito treino. E ele conseguia deixar no ar determinadas metáforas que ele trabalhava, que ele passava para o cliente. Então, às vezes, o que eu vejo que é muito comum é que o psicólogo, principalmente o que trabalha com a hipnose ericksoniana, usa a metáfora como um certo poder na relação terapêutica. E que o cliente às vezes fica no ar até por demais, não consegue realmente compreender, ou se sente às vezes sem lugar de fala ali naquela sessão, né? E muitos clientes falam: olha, eu não entendi como é que é, né? E muitos terapeutas falam: é para você pensar. Ok, não está errado, é para você pensar. Mas a gente precisa estar atento que às vezes a pessoa não conseguiu captar mesmo. O captar que eu digo é tocar, né? Aquilo não tocou a pessoa.
Então tem duas questões, né? A metáfora ela não é usada como figura de poder e não deve ser usada como uma figura de poder do terapeuta. Eu sei sobre você coisas que você não sabe. Eu posso dizer, eu posso te induzir a coisas que você não sabe que você está sendo induzido. É um falso poder, na verdade, mas é algo que pode encantar os terapeutas, sabe? É uma linguagem que pode, eu falo tão bem, eu crio histórias tão lindas, eu vou falar e aquilo vai tocar o meu cliente de uma maneira tão subliminar que ele vai se transformar. Isso é um perigo. Primeiro porque você está mantendo uma posição muito eu superior em relação ao seu cliente e, na minha opinião, a terapia ela tem que se horizontalizar cada vez mais. A terapia começa assim mesmo, mas a gente precisa trabalhar para que haja uma horizontalização, assim, para que o cliente seja o dono do processo dele. Então, isso é bem arriscado. E eu mesma já passei por isso em um processo específico, de terapia, que eu pensava assim, gente, eu sou muito burra, não estou entendendo essa história, pelo amor de Deus, eu não consigo compreender. Então, se a história ou a metáfora ela causa essa reação, ela não está sendo terapêutica. Só um minutinho, gente. Porque para ser terapêutica é importante que desbloqueie a emoção e que a pessoa fala assim, gente, isso é para mim. Como a Karine falou ali, acaba que põe o dedo no nosso nariz, assim, mostra algo que estava ali e que a gente não estava vendo, mas eu saí às vezes de algumas sessões que eu fiz, especificamente com um profissional, que eu falava assim, gente, eu não estou conseguindo entender. Não, está muito fora do meu mapa de mundo mesmo. E aí eu ficava assim, meio que até sem graça de dizer não entendi, eu ficava no ar. Por isso que a gente precisa também ser flexível em relação a uma regra que muitas vezes a gente escuta, de que não se deve interpretar a metáfora. O ideal é que não se interprete, porque senão ela deixa de ser realmente metafórica, passa a ser uma interpretação. Mas em alguns momentos, quando você perceber que o seu cliente não entendeu, ou que ele mesmo disser, olha, não entendi, eu prefiro dizer, olha, então eu vou te explicar qual foi o meu objetivo. E aí você vai me dizer se faz sentido para você ou não, se tem a ver ou não. E a gente vai construindo junto esse processo. Então eu posso dizer, olha, quando eu pensei nisso, nessa história, que está me dizendo que você não entendeu, eu pensei foi nesse sentido. E aí pode ser que faça sentido para ele ou não, ou que ele mesmo traga outra situação que faça mais sentido para ele. E um outro erro que é muito comum também, é as pessoas, por exemplo, contarem uma história e logo em seguida falarem moral da história. Aí pronto, a moral já é do terapeuta. Pode ser um conto comum, pode ser o patinho feio, mas a moral da história precisa ser do cliente, não do terapeuta, porque é muito bacana, porque muitas vezes o cliente vai trazer algo que estava completamente, inclusive, distante do campo de percepção dele e do terapeuta. Porque como as metáforas e as histórias são recheadas de metáforas, como elas têm tanto símbolo, muitas vezes a gente vai apontar na planta, e vai acertar na garrafa. Só que essa garrafa e essa planta fazem parte do mesmo contexto e elas têm uma inter-relação. Ok, gente, até aqui, me dá um feedback aí, ou não tá ok.
o que tá ok e o que não tá. Eu sei que é difícil aqui na live falar disso, né? Porque a gente não tem como realmente trocar, mas se vocês puderem me dar um feedback, eu acho que seria legal. Então, essa rigidez de ou eu não posso interpretar nada, interpretar que eu digo assim, explicar na verdade nada, ou eu tenho que também dar a moral da história, são duas coisas que a gente precisa ter o cuidado aí nessa questão. E a outra coisa é a forma de usar a metáfora. E isso é a minha intenção, né, na aula da sessão memorável do dia 7 e no curso que a gente vai fazer em agosto, que é o que eu chamo de desdobrar a metáfora aí. Porque a metáfora ela vai ser transformadora quando a gente fizer um prosseguimento e um desdobramento dela. Quando ela for o ponto principal da nossa terapia, ela for realmente memorável, impactante. Hoje no grupo de supervisão das meninas, é muito interessante que uma aluna trouxe assim, hoje eu vou falar do carro, da cliente, aquela cliente do carrinho azul. Por quê? Porque a gente usou uma metáfora com ela do carro azul e essa ficou sendo a marca da terapia dela. Então, assim, trabalhamos o carro azul de várias formas, de maneira que ela começou a fazer várias transformações a partir de uma metáfora que ela mesma trouxe. Ela, paciente, trouxe e a terapeuta foi construindo tarefas metafóricas, foi construindo uma conversa metafórica com ela e acionando emoções de uma maneira leve, de uma maneira lúdica. Então, desdobrar a metáfora também é algo que é importante para que ela seja terapêutica, para que ela faça sentido aí para a pessoa. E o último erro que eu quero trazer para vocês, gente, é a questão de usar metáforas excessivamente, histórias excessivamente pessoais, assim, e sempre bem-sucedidas. Então, quando o terapeuta ele usa as suas histórias pessoais, não está errado, está ok. Desde que sejam histórias já elaboradas para ele, que ele consiga trazer aquilo com tranquilidade, porque senão o lugar aí tá trocado. Mas, às vezes, corre-se o risco e um erro do terapeuta contar histórias pessoais dele de forma excessiva e todas super bem sucedidas. O que gera no paciente, né, de novo, essa disfunção, né? O terapeuta está aqui e eu estou aqui. Nós estamos em lugares muito, muito diferentes. E outra coisa, fica um terapeuta excessivamente idealizado. Então pode até ser uma história sua, mas se você já tiver contado várias com uma solução ok, suas, coloque em outra pessoa. Fala, eu tenho um amigo, né, que se chama Valentim e ele teve uma filha que aconteceu isso, isso e isso. Né? Ou eu tenho uma colega de profissão que uma vez aconteceu XYZ. Ou me veio uma metáfora aqui, estou vendo a minha sogra aqui que faz bordados, né? Eu falo, muitas vezes eu uso até isso, falo, olha, tem um bordado que ela fez, que é assim, assim, assado. E me lembrou isso que você está falando. Então, gente, muito cuidado para também não usar as metáforas pessoais, histórias pessoais de forma tão excessiva que aquilo gera no paciente uma sensação de menor, né? de estar muito distante dessa perfeição do terapeuta. É tão perfeito esse terapeuta, eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta, não vai dar certo essa terapia porque eu não vou conseguir alcançar todos esses resultados. Sabendo que as histórias e as metáforas necessariamente não são
para que a gente sempre tenha uma solução feliz, no sentido de perfeita ali, né? Tem metáforas que vão realmente sacudir, né, a pessoa, dar uma chacoalhada para que ela saia ali do lugar e busque outras alternativas, e às vezes, muitas vezes, alternativas diferentes da que o terapeuta propunha. E eu falei que era o último erro, mas não é não. Tem um que eu acho também sério, que eu vejo às vezes acontecendo com alguns alunos. É o risco de nós levarmos para a terapia metáforas que vão puxar para os nossos valores pessoais. E vejo muito isso relacionado às vezes a processos da adolescência, questões de sexualidade, de identificação sexual. Esse é um risco e é um erro que às vezes eu vejo acontecendo, né? Pessoas que usam às vezes as metáforas, principalmente na adolescência, para induzir mesmo alguns valores que são do terapeuta e não do cliente. Então, gente, trabalhar com a gente mesma é constante, né? O nosso trabalho do self do terapeuta, do que a gente sente, do que a gente pensa, dos nossos valores, é algo que é constante. Tinha um terapeuta de família, o Carl Whittaker, que falava que a terapia é uma via de mão dupla. A gente dá e a gente recebe. Ao mesmo tempo que a gente está trabalhando com o nosso paciente, a gente também está trabalhando as nossas emoções e as nossas questões pessoais. Então, me contem aqui, a Carla está colocando aqui, né, várias reflexões por aqui. E a Karine colocou: encaixa como o dedo no nariz. É uma metáfora comum da sua cidade. Pois eu não sabia, Karine. Encaixa perfeitamente quando a gente tira meleca. Então, pois eu não sabia que era isso, né? Então, mais um motivo, né, para a gente poder perguntar, entender melhor. Porque às vezes é algo tão regional, é tão específico que não faz sentido. Eu interpretei de outra maneira, eu interpretei como pondo, né, o dedo no nariz, apontando alguma coisa para a pessoa. Mas então é não encaixar, para mim, né, como se fosse uma luva. Que legal. Soraya, Karine, né? Ou seja, nada mais perfeito em seu encaixe com o dedo no nariz. Isso mesmo. Ei, Carol, Lau, a Carolina está colocando aqui: terapia pessoal e supervisão são essenciais e importantíssimas. Também acho, Carolina, é muito, muito importante, né? Porque aí a gente vai equilibrando essas questões aí, né? E trabalhando muito, assim, essa humanidade mesmo do terapeuta, né? Hoje eu estava até colocando para as meninas que é muito bom, por exemplo, ver a evolução da terapia, porque, por exemplo, o Maurício Andolfi, que é um terapeuta familiar aí, super famoso, né? E trabalha muito com as metáforas. Mas Andolfi, no início da carreira dele, era terapeuta pé na porta. E em um congresso que eu fiz com ele, ele falou exatamente assim: gente, que bom que eu mudei, né? Que eu fui trazendo mais doçura, né, para a forma de usar, inclusive, as metáforas e as intervenções. Menos pé na porta e mais afeto. Não que o pé na porta não possa ter, às vezes tem que entrar mesmo com algo que gere um impacto. Mas você não pode puxar o cliente e não dar a ele tipo um colchonete para ele cair, né? Você tem que ser meio que igual no judô, né? Você dá o golpe, mas ele tem aonde cair ali. Então, isso também é bem importante, né? Bom, então, pessoal, eu queria que vocês pensassem, né, principalmente nessas questões. A live vai estar gravada, né? Vocês podem rever se quiserem,
mas principalmente em duas coisas muito básicas, mas que são esquecidas às vezes, e às vezes a gente esquece do básico mesmo, que é qual o contexto e para que eu quero a metáfora, né? Que contexto que eu tô trabalhando e o que eu quero comunicar com a metáfora. E que a melhor pessoa para trazer metáforas para a gente é o próprio paciente, e ele já traz isso na primeira fala dele. Nos 5 primeiros minutos, se a gente observar, já tem metáforas ali. E que pode ser inclusive o próprio sintoma que ele traz. Ok? Perguntas vocês podem me enviar também lá pelo direct. Tem mais 2 pessoas que me pediram ideias aí para as metáforas. Eu vou gravar e depois vou deixar lá também para vocês assistirem. O que eu acho que é muito importante, né? Isso estar atento ao que traz o cliente de metáfora pessoal. E em agosto eu quero convidar vocês para a gente aprender a desdobrar a metáfora e além só da metáfora informativa ou da metáfora da psicoeducação, que são super importantes, mas que a gente pode ir além com a metáfora, né? A gente pode ir mais profundo aí e de uma forma amorosa e, como dizia a Lynn Hoffman, sem julgamento, né? A metáfora ela é muito boa porque ela não julga, ela não traz julgamento, ela é uma metáfora, ela é uma figura de linguagem ali que está, como eu digo, é um coterapeuta que a gente tem, ok? Então, quem ainda não se inscreveu para a aula do dia 7, que é uma aula gratuita no Zoom, que se chama Sessão Memorável, já aproveita, já faz a sua inscrição, vai lá para o grupo para receber as informações, os dias que a gente vai passar para vocês alguns materiais, certo? E na semana que vem nós vamos falar de metáfora e hipnose. Por que a metáfora é uma forma de hipnose e como que a gente pode aproveitar isso? Certo, moçada? Então, ok, sem perguntas aqui. E se tiverem alguma pergunta, podem deixar lá no meu direct. Certo? Um beijo grande, super obrigada aí pela participação de todas e de todos. Tô super feliz da gente estar fazendo essas trocas aí sobre esse assunto que, para mim, ele é encantador e transformador também. Beijo, boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.